Pessoal, hoje mostro que o julgamento do Sérgio Moro, que está marcado para abril, será feito por um colegiado, de maneira semelhante ao processo que tornou Bolsonaro inelegível. Aliás, o partido do Sérgio Moro, União Brasil, é processado por calote milionário de mais de R$ 1,5 milhão à produtora. Em seguida, mostro para vocês um patriotário que faz ameaça se o Bozo for preso. Tomara que a ameaça seja para ela ir junto com ele para a cadeia. E também tem uma denúncia muito grave, que se comprovada pode gerar cassação. A denúncia é que Zema, Cleitinho e Nicolas Chupeta usaram dinheiro público para ir ao evento do futuro presidiário. E para provar que Bozo é covarde e arregão, mostra o pedido que ele fez de anistia em plena Avenida Paulista, com as 190 mil cabeças de gado presenciando. Ora, se pede anistia é porque reconhece o crime que cometeu. E logo em seguida já tem a resposta direta de Alexandre de Moraes contra a esse pedido inusitado. Tudo isso aqui hoje no nosso Portal Brasil. Aí aproveito e peço para fazer sua inscrição, deixar o like, comentar e compartilhar nas suas redes sociais para ajudar o nosso trabalho. Muito obrigado e vamos para as notícias. O PT diz que o Moro gastou 22 milhões na pré-campanha. A ambulância que estava do lado de fora da convenção é um gasto de pré-campanha. O PL já fala em 8 milhões. O carro blindado que ele usou tinha que ser declarado. O Ministério Público fala em 2 milhões. Então você tem uma discrepância de 22 milhões para 2 milhões. E aí a gente sai do caso específico para o senhor falar de uma maneira geral. A legislação eleitoral é omissa enquanto aos gastos de pré-campanha. Ela não define. Então, não é muito perigoso deixar na mão de juízes decidirem a cada caso o que é gasto de pré-campanha? Isso não criaria um terceiro turno? A justiça decidindo quem pode ou não cumprir o seu mandato? Exato. A legislação não estabelece de maneira clara o que seriam os gastos de pré-campanha. E como você se referiu bem, a questão do julgamento é saber se esses gastos vieram influenciar de alguma forma, poderia haver esse entendimento do abuso de poder econômico. Essa que é a questão do julgamento desse caso. Então, é uma cláusula aberta, não tem uma definição clara, e isso depende, claro, da interpretação do magistrado. Por isso que é um julgamento colegiado, são 7 membros, e 7 membros declararão voto e irão analisar todos os gastos que você acabou de se referir. Você se referiu a gastos com segurança, saber se esses gastos de segurança e valores que são objeto de debate, né? Esses valores são objetos de debate dentro do processo. Então, se definisse esses gastos aí de pré-campanha configuraram ou não abuso de poder econômico. E, bom, vai ter partido gigante que tem 1 bilhão e 400 milhões de fundo eleitoral, ressalvado algum engano de memória aqui, que está dando calote em produtora que prestou serviço para ele em 2018. Eu estou falando do União Brasil. Por que isso é importante? É a segunda ação do tipo. A primeira foi contra o Podemos, acusada também de calote na pré-candidatura, no grupo que fez a pré-candidatura do então candidato deles, Sérgio Moro, à presidência. O Podemos acabou fechando um acordo depois que uma decisão raríssima abriu um precedente importante. Bloqueio de fundo partidário. O Podemos fechou o acordo e está pagando a sua dívida. Agora a gente vai falar do União Brasil. Chegou na minha mão o processo que foi aberto pela D22 Comunicação. Ela basicamente diz o seguinte: a produtora que fez a campanha de Soraya Tronic, então filiada à União Brasil. O clima no final da campanha foi tão ruim que a senadora Soraya saiu do partido. Ela disputou a presidência pelo União Brasil. A produtora basicamente aponta todas as notas fiscais fechadas, assinadas pelo partido, e diz que, ao final das eleições, o partido alegou que não havia saldo suficiente para quitar todos os credores. E aí, diante da Justiça, o Diretório Nacional do União Brasil
assumiu a responsabilidade dos débitos remanescentes. O problema é que faz bastante tempo que eles não são pagos. O débito total era de 3.450.000 e o União Brasil decidiu parar de pagar, faltando 1.600.000 reais para serem honrados. Sem conseguir negociar com o partido, sem conseguir ter contato, a empresa que o acusa de calote agora vai à justiça. É uma segunda ação muito importante, porque é uma, digamos, prática no Brasil rolar dívida de campanha. O problema é que depois, para você contratar gente séria para fazer campanha para você em grandes cidades, fica difícil. Outra ponta que eu fui apurar, bom, tudo bem, essa é a produtora e o marqueteiro, eles contrataram na época o Lula Guimarães, que é um cara muito requisitado, fez a campanha de Eduardo Campos e Marina Silva, por exemplo, lá atrás. O Lula tem uma longa trajetória na política nacional e eu perguntei a ele ontem, Lula, a União do Brasil está te pagando? E ele disse, parou de me pagar em dezembro. Eu falei, quanto falta? Lula me informou que cerca de 300 mil reais e que vai sentar com os advogados, porque também soube da ação movida pela D22. Eu procurei o partido União Brasil. Eles ficaram de me enviar um posicionamento e eu estou aguardando. Assim que ele chegar, eu trago para vocês. Eu também falei com a senadora Soraya Tronic, que está sendo colocada na ação como, digamos, segunda pessoa a ser cobrada. Então, justiça, se a União Brasil não pagar, é o que a produtora está dizendo, que a senadora Soraya pague. Lembrando que a admissão da dívida foi assinada pelo Diretório Nacional do partido. Mas, na tentativa de reaver o dinheiro, a senadora também entrou de gaiata nesse navio. Oi, qual o seu nome? Adriana. Adriana, o que significa para você esse ato de hoje? A verdadeira democracia, a liberdade. A liberdade por um país melhor, né? Porque o que nós estamos vivendo hoje não é justo para ninguém. O que nós estamos vivendo hoje? A roubalheira, né? Como que eu posso falar para você? Bolsonaro deixou no azul e nós já estamos no vermelho. E nem tem 4 anos que eles estão lá ainda. Se por acaso o STF decretar a prisão do Bolsonaro, o que você acha que ele tem que fazer? Nós devemos paralisar mesmo o país daí. Por exemplo, o que a gente tem que fazer? Lutar, ir em frente do STF e fazer manifestação, mas ir todo mundo. Paralisar mesmo, o agro, todos. Porque não adianta metade fazer, outra metade não. E o que você acha que o Bolsonaro deve fazer? Ele deve ficar no Brasil? Ele deve ir para algum país, refugiar? Qual que é a sua opinião nisso? Deus colocou ele aqui para lutar, ele é um guerreiro, ele vai vencer. Ninguém entra numa luta, numa guerra para perder. E vamos vencer junto. Eu tô vendo que você tá vestida da bandeira de Israel. O que essa bandeira hoje representa para ti? Eu sou cristã. Eu creio na liberdade. E eles só estão defendendo o que é deles. Hamas é um grupo terrorista. O nosso presidente hoje defende o terrorismo. E ele alega que nós somos o terrorista, que nós somos o fascista. Isso não é verdade. É mentira. Como cristão, você apoia os judeus? Eu apoio Israel. O governo de Israel em si? Literalmente. Literalmente. Vocês já se perguntaram quem que bancou a ida do Zema, Cleitinho e Nicolas pro evento do Bolsonaro ontem em São Paulo? Porque se foi com o dinheiro público dos mineiros e das mineiras, nós vamos descobrir agora. Isso porque eu acabei de protocolar um pedido de investigação no Ministério Público de Contas pra gente poder saber direitinho, linha por linha, se houve algum desembolso, algum gasto do Estado para poder bancar hotel, passagem de avião, gasolina e alimentação para esses 3 que se dizem representantes do nosso estado. Se vocês, Zema, Cleitinho e Nicolas, tiverem gastado sequer 1 centavo do dinheiro dos mineiros e mineiras para poder ir para São Paulo dividir palanque com bandido, sujando o nome e a história do nosso estado que elegeu Lula em primeiro e em segundo turno, eu vou descobrir agora. Porque a covardia é uma marca de Bolsonaro, é isso que a gente tem que entender. O Bolsonaro, ele sai do exército negando que ia botar bomba, negando a autoria de uma carta, ele nega, na hora H ele nega.
Assim como o Antônio Carlos Magalhães, quando disse que ele deveria ser cassado do mandato, seu mandato de deputado deveria ser cassado, porque ele, numa entrevista, disse que o Congresso merecia ser fechado e todos fuzilados, ele volta atrás também. Então, essa é a história do Bolsonaro. Não é uma história de um herói, é a história de um covarde. A história de Bolsonaro é a história de um covarde. Em todos os momentos em que ele se confrontou com a lei, ele deu marcha ré. Na expulsão do Exército, na ameaça de cassação de seu mandato, e a gente tem que entender na assinatura dessa minuta que ele discutiu sobre o estado de sítio. Mas a covardia é uma marca da biografia do Bolsonaro. Nunca foi o heroísmo. Teria muito a falar. Tem gente que sabe o que eu falaria, mas o que eu busco, Caiado, é a pacificação, é passar uma borracha no passado, é por parte do parlamento brasileiro, Nicolas, Gaia, Zucco, Feliciano, meus colegas aqui do lado, é uma anistia. Agora, nós pedimos a todos, 513 deputados, 81 senadores, um projeto de anistia. Hoje também é o momento de reafirmar para o presente. Reafirmar que somos um único país. Somos um único povo. E que a paz e a união de todos os brasileiros e brasileiras devem estar no centro das prioridades dos três poderes e de todas as instituições. Mas o fortalecimento da democracia não permite confundirmos paz e união com impunidade, apaziguamento ou esquecimento. Impunidade não representa paz nem união. Todos, absolutamente todos, aqueles que pactuaram covardemente com a quebra da democracia e a tentativa de instalação de um estado de exceção, serão devidamente investigados, processados e responsabilizados na medida de suas culpabilidades.